Gente, desculpa a demora, porque meu computador tá muito ruim. Muito ruim mesmo. Então, ele fica muito tempo para processar. Muito ruim. Estão me ouvindo? Acontece, Dani. Eu tô ouvindo. Tô ligando o notebook para Eu já poder ia passar o mandar. slide que Dani tá mandando. Não, Vai mas eu conseguir consegui aí? agora, que eu não consegui, não entrei. Eu não tava conseguindo entrar, não, entrar pelo celular. Aí, aqui, Ah, ó, vamos. Chega todo mundo, fica, né? A pessoa chega, tá. fica desestruturada, pô. Tá doido. Bora lá. A gente vai entrar agora no capítulo da Guerra Fria, né? Deixa eu ver aqui qual é o capítulo de vocês da Guerra Fria. Não botei. Mundo bipolar. Deixa eu olhar aqui qual é o capítulo de vocês. Eu vou procurar essa aqui. Achei. É o capítulo 8. Sendo que eu quero chamar a atenção para vocês que nesse assunto, eu já coloquei alguns conflitos que aconteceram durante a Guerra Fria, que foi a Guerra do Vietnã e a crise... Não, a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia, que no livro de vocês ele vai entrar somente no capítulo 11, se eu não me engano. 11 não. Ele vai entrar em outro capítulo. Deixa eu achar. Aqui, ele entra na página 324, 325. Então, ele entra no capítulo seguinte, ele entra no capítulo 9, capítulo 10. Mas como esses dois conflitos aconteceram durante a Guerra Fria, então eu arrastei para antes, eu acho que era o mais lógico da gente se trabalhar, tá? Então, a gente vai ver a Guerra Fria, vocês já podem circular aí no livro de vocês as páginas 324 e 325, que é a Guerra da Coreia, juntamente com a Guerra do Vietnã, que está inserido no contexto da Guerra Fria. Então, no lugar de eu estudar ele lá, dar ele para vocês lá na frente, eu estou dando ele para vocês já no contexto da Guerra Fria, tá certo? Alguma dúvida em relação a isso? Peraí, calma, foi muita informação, muito rápido, Dani, eu não entendi, não. Não, preste atenção. A Guerra Fria, dentro da Guerra Fria, teve diversos conflitos dentro dele. Sim, A Revolução Comunista da China, teve a Revolução Cubana, Guerra do Vietnã e Guerra da Coreia, que são os principais. Sendo que o autor de vocês, ele trabalha Revolução na China, Revolução Cubana, e ele joga a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia para um capítulo à parte que ele estuda só a Ásia. Sendo que eu trouxe para esse assunto porque ela está inserida na Guerra Fria. Então, no lugar da gente ver lá para frente, a gente vai ver agora, tá? Então, quem quiser já marcar essas páginas que eu disse a vocês, que está aqui na página 324 e 325, você já pode jogar esses dois conteúdos para o capítulo 8, porque ele está inserido no contexto da Guerra Fria, tá? A diferença foi só que o entendi. autor jogou lá para frente, e eu estou trazendo para cá porque eu acho que é mais lógico a gente estudar a Guerra Fria junto com todos os acontecimentos que ocorreram dentro dela. Que babado foi esse? Massa. Que babado foi esse da Guerra Fria? Então, a gente sabe que ocorreu a Segunda Guerra Mundial, com o desfecho da Segunda Guerra Mundial que nós já estudamos. Para a gente entender a Guerra Fria, a gente tem que entender, consequentemente, a Segunda Guerra Mundial. Quando eu dei a vocês a Primeira Guerra Mundial, eu disse, olha, para entender a Primeira Guerra, eu tenho que entender o imperialismo. Para entender a Segunda Guerra, eu tenho que entender a Primeira. E para eu entender a Guerra Fria, eu tenho que entender o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Principalmente as diferenças ideológicas que vocês devem ter estudado com geografia entre o capitalismo e o socialismo. Então, a gente sabe que no período da Guerra Fria houve uma guerra não direta, tá? Entre duas superpotências. Uma era os Estados Unidos da América, capitalista, e do outro lado a gente vai ver a União Soviética socialista. Primeiro ponto. Então, inicialmente, essa guerra ela foi uma luta o quê? Ideológica entre o comunismo e o capitalismo. União Soviética e Estados Unidos. Até aqui foi para todo mundo? Sim, sim, sim.
Então, houve o quê no final da Segunda Guerra Mundial? Uma polarização. Dois blocos surgiram, né? O mundo bipartidário, o mundo bipolar. Dois blocos, um lado socialista e o outro lado capitalista. Isso, aquelas duas potências que lutaram lado a lado na Segunda Guerra Mundial, mas que no final já mostravam, até mesmo antes, né? Lembra que algumas potências como a Inglaterra e a França não fizeram nada diante do avanço do nazismo para justamente bater de frente com a União Soviética. Já existia diferença ideológica aí entre as potências, sendo que no final da Segunda Guerra, quem vai encabeçar o capitalismo vai ser os Estados Unidos da América. Até aqui todo mundo, né? Até aqui todo mundo foi? Então, a gente já sabe que foi no final da Segunda Guerra Mundial, parará. Então, era uma polarização, né, do capitalismo e do socialismo, cada um buscando zonas geográficas para que eles pudessem influenciar com aquela sua política financeira e, acima de tudo, a sua ideologia, né, sua política ideológica. Então, a gente vai ter Stalin, né, liderando ali com a União Soviética, o bloco socialista, que vai influenciar outras regiões ao mesmo processo, como aqui na América, como Cuba. A gente vai ter os Estados Unidos. Deixa eu ver quem está falando. Peraí que meu celular, meu computador é uma lenda. Vou para abrir aqui. Fechado. No bloco capitalista, a gente vai encontrar ali os Estados Unidos, né, que vai acabar também sendo um grande pilar econômico. Primeiro ponto. Então, deixa eu passar aqui o slide para vocês. Uma política global bipolar, ou seja, centrada em dois grandes polos, em duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, com ideias distintas, ambos os polos de poder tinham como meta a difusão do seu sistema político, cultural, econômico para o resto do mundo. Era a busca por áreas de influência. Aí, meu velho, vai desenvolver corrida armamentista, corrida nuclear, corrida bélica, tudo desse contexto da Guerra Fria, se esperando-se uma possível conflito direto que não existiu. O termo Guerra Fria vem porque não houve conflito direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. É errado dizer que durante a Guerra Fria não houve conflito. Teve conflitos indiretos, conflitos que foram incentivados e apoiados pelos Estados Unidos da América e pela União Soviética. Mas entre os dois não ocorreu conflito. Por isso que é chamado de Guerra Fria, porque todo mundo esperava um conflito. Inclusive, vai ter a crise dos mísseis de Cuba, que vai ser o período de mais tensão em relação à Guerra Fria. Eu espero que todo mundo esteja entendendo. Massa até aqui? Simples. Simples, né? Então, vamos lá. Os Estados Unidos defendiam a política capitalista, argumentando ser ela a representação da democracia e da liberdade, e do outro lado estavam a União Soviética com o socialismo e criticando todos os problemas que eram oriundos dessa prática capitalismo. A gente sabe que a raiz dessa divisão ideológica está desde a Segunda Guerra Mundial, mas que ambos lutaram igualmente contra os inimigos comuns, né? A Alemanha, a Itália e o Japão, mas já existia divergência, tanto que quando eu falei para vocês sobre a bomba de Hiroshima e Nagasaki, que embora eu vou dizer para vocês que o início da Guerra Fria, né, para a história oficial, diz que foi quando o presidente norte-americano Henry Truman chegou lá no Congresso dos Estados Unidos em 1947 e ele fez um discurso, que nesse discurso ele solicitava o apoio financeiro e etc. para combater o comunismo na Europa, e com isso acredito que foi o início da Guerra Fria, mas tem historiador que diz que não, foi nada. Quando os Estados Unidos lançou as bombas lá no Japão, em Hiroshima e Nagasaki, ele já estava querendo mostrar a superioridade bélica para a União Soviética, ou seja, já era um prenúncio ou já era a Guerra Fria. Mas, em geral, embora não tendo consenso entre os historiadores, o que geralmente bate na tecla é que começa quando o presidente Henry Truman ele vai até o Congresso americano e diz: olha, a gente precisa combater o comunismo lá na Europa, Stalin está virado na gota.
né, adesão de diversos países. Então, nós, como norte-americanos, a gente tem que combater essa ameaça comunista, essa influência da União Soviética, tanto aqui na América como principalmente na Europa. Aí, para muitos historiadores, foi o início da Guerra Fria. Repito, tem muito historiador que não concorda, acha que já foi as bombas lá de Hiroshima e Nagasaki. Quando o presidente norte-americano faz isso... Eita, deixa eu ver se eu consigo passar aqui para vocês aqui. Quando o presidente norte-americano faz isso, a gente vai dar início ao que a gente chama de doutrina Truman, que lá na frente eu vou falar novamente, mas eu já vou dar um spoiler. Que era o quê? Era a ideologia, né, baseada nesse discurso do presidente norte-americano, de que os Estados Unidos, junto com os seus aliados, deviam combater o comunismo lá na Europa. E essa era a doutrina. Mas, para que possa ser efetivada, precisa de plano. Então, eu tenho um plano de combater o comunismo. Ok, mas como eu vou fazer isso? Aí, a medida para combater o comunismo, a gente chama de plano Marshall, que tem muito aluno que confunde. Ai, professora, eu não consigo entender a diferença entre o plano Marshall e a doutrina Truman. O plano Marshall foi um desdobramento da doutrina Truman. Eu digo assim, a gente vai combater o comunismo. Massa, mas como? Aí esse meio é o plano Marshall, que era o quê? Olha, a Europa está destruída por causa da guerra. O que a gente vai fazer? Para a gente aumentar a influência do capitalismo, a influência dos Estados Unidos lá na Europa, a gente vai começar a emprestar fundos para esses países, fundos de recuperação. Então, quando o presidente norte-americano fez um discurso bem alarmista, olha, colocando pano em geral, medo em relação ao regime soviético, eles estão se expandindo, o comunismo, é o fim da liberdade, parará. Isso era a doutrina Truman. E para se efetivar isso, como é que a gente vai combater? Ok, a gente tem que combater, mas vai combater como? Aí esse plano é o plano Marshall. Os países europeus com dificuldades econômicas precisavam se reestruturar nesse pós-guerra. E para se reestruturar nesse pós-guerra, né, e começa a injetar dentro da economia europeia capital norte-americano, justamente para reorganizar esses países. Mas esse reorganizar fazia o quê? Fidelizava esses países ao capitalismo dos Estados Unidos. Entenderam ou não? Sim, sim, entendi, sim. Da mesma maneira que vai rolar doutrina Truman, plano Marshall, lá dos Estados Unidos, a União Soviética não vai ficar sentado de palanque só observando isso. Eles vão criar o Cominform. Quando eles criam o Cominform, o que ele vai dizer? Olha, na verdade, o Cominform ele foi um plano Marshall lá do socialismo. O que ele vai dizer? Olha, vamos fazer o seguinte, para afastar também a supremacia norte-americana aqui na Europa, a gente vai começar a também a auxiliar países que fidelizem com a nossa doutrina. Acham, doutrina Truman, socialismo, Cominform, e a gente vai ver a diferença. A gente tem a expressão cortina de ferro. Até aqui massa, né? Slide aí, características da Guerra Fria. O mundo era bipolar. E podem escrever isso aí no livro de vocês, viu? Pode escrever aí, pega um espaço aí, um buraco, para escrever. Até eu vou escrever, sabe por quê? Porque quando eu fizer a prova aqui, eu já sei que eu falei sobre isso. Pode escrever aí. Prova. Bipolar. Sei lá se vocês vão ficar em recuperação, né? Eu pensava que ia ser um trabalho. Mas acontece que vai ser para quem passar, né? Para quem não passar, não vai ter que fazer a recuperação. Ah, entendi. Entendeu? Corrida espacial. Aliança. Aí é massa, que a gente vai estudar aí agora as alianças militares, esse arretalho, esse assunto. Áreas de influência, cada um buscando sua área de influência. E aí, pronto. Vamos lá, vamos para cada uma dessas características aí. Não perca o fio da meada, é isso aí mesmo. O mundo é bipolar. Opa, 2 blocos de poder, cortina de ferro. Socialismo e capitalismo. Isso é fácil, né? Cada um buscando áreas de influência.
Corrida armamentista, vou trazer para vocês sobre isso. No livro de vocês tem pouco, mas eu trouxe para vocês. Que é o quê? Cada país, na iminência de um ataque, poxa, eu vou precisar me armar. Então, quando os Estados Unidos criou a bomba atômica, lá em 1945, deu início à corrida armamentista. Né? Começou os dois lados a desenvolver armas de destruição em massa, que, no caso, o mundo ficou nesse período de cabelo em pé. A gente já vive hoje com mais ainda, né? Que criou uma grande instabilidade geopolítica, todo mundo com medo. Né, de uma terceira guerra. E dessa guerra seria muito mais violenta, porque a gente está falando agora de ataques de cunho nuclear e de massa. Corrida espacial, meu velho, essa parte é muito massa, porque a gente vai ver o avanço da tecnologia nesse período aí. O avanço de programas espaciais, vai vir a União Soviética lançando o primeiro ser vivo no espaço, o primeiro satélite a orbitar a Terra, os Estados Unidos criar a NASA, e aí aquela suposta ida do homem à Lua. Então, a gente vai ver aí uma evolução ampla dos meios de comunicação, da tecnologia. Aí a gente vai começar a ver o boom daquilo que vocês devem ter estudado de geografia, da tecnologia da informação, né, que começa, surge a ideia dos... fortalece, né, os computadores, a internet começa a dar seus primeiros passinhos ali de comunicação. Por causa de quê? Guerra Fria. Guerra Fria. As alianças militares, que eu vou falar para vocês, surge a OTAN, do lado dos Estados Unidos, vai surgir do lado da União Soviética o Pacto de Varsóvia, que nada mais é do que alianças entre os seus países e os seus aliados, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? E do outro lado vai criar o Pacto de Varsóvia, ao mesmo intuito, né? As alianças militares. Disputa por área de influência, isso é extremamente fácil, né? Cada potência vai procurar fidelizar países para a sua política ideológica cultural, que era o capitalismo e o socialismo, e aí vai ter qual é o alvo? Vai ser principalmente a África, vai ser a Ásia, que vai estar nesse contexto aí. Independência das colônias africanas e asiáticas, a gente vai ver que após a Segunda Guerra Mundial, né, e o enfraquecimento de diversas potências, durante o período da Guerra Fria, diversos países, tanto africanos quanto asiáticos, começam o processo de independência, e aí vai entrar aquele próximo capítulo, que vai entrar principalmente a independência de alguns países africanos, e o que eu gosto mais de estudar, que é da questão da Gandhi, ali na Ásia, amo, ali na Índia, adoro. E apoios a ditaduras latino-americanas. Vai existir diversas ditaduras nesse período aqui no Brasil. Ocorreu a ditadura militar, assim como ocorreu também no Chile, na Argentina, no Uruguai, e aí a gente consegue perceber que o mundo está em creche, não está dividido. Até aqui, tudo bem? Sim, de boa. De boa, né? As principais estratégicas da Guerra Fria. Meu office expirou, estava aqui, ó. Eu queria colocar aqui para vocês verem, mas não dá para ajeitar. Quais foram as principais estratégias? Provocação, espionagem, é massa, vai surgir a CIA, vai surgir a KGB, ajuda aos outros governos, as alianças militares, a propaganda, enfim, essas são as principais estratégias que a gente... que na Guerra Fria vai se utilizar. Aqui eu trouxe de novo a doutrina Truman. Eu só vou revisar porque eu disse a vocês que ia dar um spoiler sobre isso. Então, a doutrina Truman é aquelas estratégias econômicas, né, militares, que vêm no período da Guerra Fria. Começa com o discurso do presidente norte-americano, com a ideia de que os Estados Unidos, portador da democracia, né, pretende impedir o avanço do comunismo, principalmente ali na Europa. Isso foi a doutrina Truman. Não esqueçam disso. Começa essa política, né, de tentar impedir o avanço. E como? Aí entra o plano Marshall.
O plano Marshall era aquele plano para reconstruir a Europa, né? Olha, vamos reconstruir, vamos impedir que o socialismo entre aqui, e, na verdade, era uma estratégia muito bem colocada dos Estados Unidos da América. Então, não esqueça, o plano Marshall é um desdobramento da doutrina Truman, que é muito comum os alunos dizer, a professora, eu não consigo entender, não. Preste atenção, um é decorrência do outro, um tem a doutrina. E qual é a prática? O plano Marshall. Não é a teoria. Vamos combater. Como? Plano Marshall. Vamos emprestar dinheiro, vamos reconstruir aquela Europa danificada de 6 anos de guerra e, consequentemente, a gente vai impedir o avanço do comunismo, porque a gente vai estar fidelizando esses países ao socialismo. Entendem ou não? Sim, sim. Massa. A União Soviética vai ficar de graça. Doutrina Truman, Plano Marshall. Ó. A política de apoio aos Estados Unidos aos países que estivessem sob ameaça de dominação estabelecida em 1947. A Grécia e a Turquia também foram os primeiros países a receber apoio. Aqui eu coloquei Grécia. E aqui vai ter o Plano Marshall, né? O secretário de Estado norte-americano anunciou que era um plano de ajuda econômica para a Europa, que tinha passado por 6 anos como palco de conflito, para se recuperar. Mas a gente sabe que dentro dessa cabecinha aqui estava imbuída a ideia de vamos conter o comunismo no continente europeu. A União Soviética vai fazer nada? Vai ficar sentado só observando aí os planos? Claro que não. Vai surgir tanto o Cominform como vai surgir a Comecon, que é o quê? Conselho de Assistência Econômica Mútua. Eu botei os dois aqui, foi? Botei. Mas o Cominform e o Comecon, que eu acho que o livro de vocês nem fala sobre, eu acho que vai falar sobre a Comecon. Espera aí. Isso, ele fala de nenhum. Mas aí eu falo. O Cominform ele vai chegar. A ideia do avanço do comunismo, né? Para poder. Era uma reação para poder fortalecer o comunismo no leste europeu, e vocês devem ter estudado em geografia a questão do leste europeu, que saiu totalmente quebrado, porque aderiram ao sistema socialista. Não que eu não concorde com o socialismo, mas na prática é uma, na teoria é outra. E também criam a Comecon, que é o Conselho de Assistência Econômica Mútua, que surge ali para integrar a União Soviética a outros países do leste europeu para impedir o contrário. Qual o contrário? O Plano Marshall. Para impedir o Plano Marshall. E aí, a ideia era de cooperação, olha o nome, Conselho de Assistência Econômica Mútua. Isso quer dizer cooperação. Então, a ideia era cooperar entre os países socialistas, né, que eles pudessem a se desenvolver, né, de maneira econômica, de maneira política, de maneira militar, e chegou a unir mais de 45 milhões de pessoas dentro dessa ideia de ajuda mútua. A União Soviética desempenhava esse principal papel, né, de ajudar os países socialistas com mais dificuldade, como era o caso de Cuba, como era o caso do Vietnã. Então, quem fazia esse papel de ajuda econômica aos países socialistas que estavam em situações economicamente mais frágeis? Quem fazia isso era a União Soviética. Era um plano, o oposto do Plano Marshall. Todo mundo entendeu aqui? Sim. Ó, tá vendo? Ajuda econômica. Quer dizer que a União Soviética fez o mesmo plano, a mesma coisa. Só que para ajudar os países socialistas. O fortalecimento do socialismo, exatamente. Ah, tá. Exatamente. Entendi. O Plano Marshall ele vai ser mais amplo, porque ele vai dar ajuda financeira para que esses países possam se reestruturar a juros mais baixos, investir em infraestrutura, e aí automaticamente a gente vai ter, principalmente a Europa Ocidental, do lado dos Estados Unidos. A gente vai ter o leste europeu do lado da União Soviética. Então, aqui, ó, ajuda econômica, capitalismo, Plano Marshall,
Era uma série de empréstimos a baixos juros e investimento público, infraestrutura, né, para gerar emprego, para gerar renda, para se facilitar o fim da crise da Europa Ocidental e repelir, afastar a ameaça socialista. E, do outro lado, a gente vai ter a Comecon, um conselho que tinha como meta a recuperação dos países orientais, para mostrar também as benfeitorias e o bom do regime socialista. Quem pega em bomba? A Alemanha. A Alemanha foi extremamente símbolo da Guerra Fria, porque a gente sabe que quando termina a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter uma divisão da Alemanha. Vai ter a Alemanha Ocidental, né? Estados Unidos, capitalista, e a Alemanha Oriental, socialista, União Soviética. Como é que isso ficou muito evidente, essa divisão da Alemanha? Muro de Berlim. Criação do Muro de Berlim. Cria essa divisão, né? E aí cria esse muro construído pela Alemanha Oriental, a Alemanha socialista, né, em parceria com a União Soviética, para burlar, para diminuir a população da Alemanha Oriental que migrava para a Alemanha Ocidental. E aí constrói esse muro. Vê que exemplo claro da Guerra Fria. Qual é o maior símbolo da Guerra Fria? O Muro de Berlim. Tanto que a gente caracteriza o final da Guerra Fria como a queda do Muro de Berlim, e não o fim da União Soviética. Porque o Muro de Berlim era o exemplo clássico do que era a Guerra Fria. O muro que foi construído, né, na cidade de Berlim para evitar que a Alemanha, o povo da Alemanha Oriental, fugisse para a Alemanha Ocidental. Eu poderia dar aula aqui para explicar o contexto do fim do muro, enfim, mas eu acho que eu não devo. Por quê? Porque, primeiro, que não está no material de vocês, e segundo, porque eu vou passar um tempão explicando para vocês a respeito da criação do Muro de Berlim, das fugas, das pessoas que morreram alvejadas, né? Das dificuldades da Alemanha Ocidental, e o objetivo aqui que eu tenho é fazer uma visão mais abrangente da construção do Muro de Berlim. Mas na página 279 de vocês fala sobre isso, fala sobre a construção do Muro de Berlim. Então, o que é que a gente tem que ter em mente aí? Que a Alemanha, ela foi o símbolo básico, né, desse mundo bipolar, construiu um bloco, eu coloquei a imagem aqui, construiu um muro para existir essa divisão aí. Muitas pessoas tentavam fugir, né? Mais ou menos mais de 100 pessoas morreram tentando cruzar o muro. Também mais de 100 pessoas receberam tiros, né? Ou despencar, e sim, sofreram acidentes em geral. E a gente não sabe o número ao certo de quantas pessoas tentavam burlar a Alemanha Oriental para ir para a Alemanha Ocidental. Vamos para a página 279. Com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, os países vencedores estabeleceram que a Alemanha fosse dividida em 4 partes. Está aqui no slide de vocês aqui, deixa eu achar. Aqui, ó. Uma parte para os vencedores, né? Francesa, uma parte soviética, olha ela divididinha aqui, olha, uma parte norte-americana e uma parte inglesa. O território alinhado dos capitalistas formava a República Federal da Alemanha, que é que a gente chama da Alemanha Ocidental. Já o território alinhado ao socialismo formava a República Democrática Alemã, que a gente chama da Alemanha Oriental. A cidade de Berlim, capital da Alemanha, também foi dividida em setores capitalistas e socialistas, ambos dentro da República Democrática Alemã, ou seja, a Alemanha Oriental. Aí ele manda observar aqui, que é mais ou menos essa imagem aí que está no slide de vocês, para que as pessoas não transitassem entre os dois lados de Berlim. Em 1961, foi construído um muro cercando o setor capitalista. O muro foi construído, como eu disse, pela Alemanha Oriental, né, com apoio da União Soviética. Essa construção representava materialmente, olha, como eu disse a vocês, olha, onde é que vai ficar visível a Guerra Fria? Muro de Berlim. Representava materialmente a divisão da Guerra Fria e, por isso, foi um dos símbolos desse conflito ideológico. O muro dividiu Berlim por 28 nonos,
separando famílias e dificultando a vida dos moradores que, antes de sua construção, costumavam transitar, né, entre a cidade. A vigilância era constante e quem tentava podia ser preso ou morto, como vocês podem encontrar, pesquisar aí, que vocês vão ver diversos relatos de pessoas que foram trabalhar e de noite não conseguiram voltar, porque já tinha tido a construção do muro. Massa? Peraí, Vou calma, eles encerrar por fizeram aqui. esse muro em quanto tempo? Não era que demorou a erguer, mas não podia mais voltar. No processo da Tá. construção já não podia mais voltar. Não podia. Outra coisa que não perca a próxima aula, porque eu vou falar na próxima aula, eu vou falar sobre a OTAN e o Pacto de Varsóvia, vou falar sobre a KGB e CIA, vou trazer para vocês também a disputa espacial. Bora, meu filho. Ele não quer ir, não. Disputa espacial. Vou falar sobre o homem e o espaço. Vou falar sobre a China, né? A implantação do regime na China, Guerra da Coreia. Vamos entrar também Revolução Cubana, Che Guevara, Fidel Castro. Vamos entrar aqui, Guerra do Vietnã, né? O fiasco da história norte-americana. Aí a gente vai ver os movimentos de contracultura, que eu amo, que a gente vai ver aí, os Beatles, amo de não é pouco, não. A gente vai ver como a Guerra Fria influenciou no Brasil e vai ter no final os filmezinhos para vocês assistirem e até a gente vai falar um pouquinho sobre super-heróis. Quais super-heróis surgiram no período da Guerra Fria? Para terça-feira, seres humanos. Alguma dúvida? Não. Deixa pra cá. Tchau. Segue o baile. Beijo. Tchau, Dani. Até a próxima. Tchau, meu amor. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Tchau, Dani. Felipe, antes de cancelar a sala, o negócio da aula presencial começou em uma semana e acabou nela mesma, foi? É porque lá é zona eleitoral. Aí não pode ter aula presencial hoje. Vão levar Como? urna, né? Porque lá na escola é zona eleitoral. Ah, entendi Aí tanto agora. hoje, segunda não vai funcionar nada lá por causa disso. Porque vão levar, depois vão tirar as urnas. Entendi. Por isso que hoje todo mundo em casa. Entendi. Mas terça-feira volta de novo pra lá. Foi Beleza. só hoje e segunda mesmo. Beleza, eu até achei estranho, sabe? Do nada, Não, assim, todos os mandou. professores estão em casa. Não mandou no Conectado não aviso, não? Eu não No acompanho muito o Conectador, no Connected, Instagram. não. Fico com preguiça de ir lá. Mas vou tentar É por acompanhar causa mais. disso mesmo, só isso. Tá, Eu já fui valeu. para as aulas, depois do almoço. Tá, Nada. bom almoço. Até segunda. Até segunda. Você também. Tchau.